Olá, Diário dos Pesadelos. Sou a Elisângela e acompanho seu canal já faz alguns anos. Confesso que teve um tempo em que precisei fazer uma pausa por questões da minha vida. Tenho 2 histórias que vivi quando era pequena, mas também tenho tios e tias que viveram coisas estranhas, de até mesmo ver com seus olhos e tocar nessas coisas. Até mesmo meu pai já viveu na pele situações como essas. Talvez para alguns o que vivi não seja assustador, mas para mim, na idade que eu tinha, fiquei por um bom tempo com medo. Eu sempre fui do interior, no trabalho braçal, vivendo uma vida no campo. Minha irmã mais velha sempre gostava de me assustar. Nessa época eu tinha no máximo 10 ou 11 anos, mas me lembro como se fosse hoje. Depois de um dia longo ajudando em todos os serviços, à noite eu estava com uma sensação horrível. Sentia que alguma coisa estava observando de alguma forma. Quando fui para a cama, eu estava com muito medo, pois a sensação era verdadeiramente horrível. Eu olhava para todos os lados, mas não via nada. Meus pais colocaram a cama de forma que a cabeceira ficava na frente da janela e pela sensação horrível que eu tinha, foi quando resolvi olhar a janela. Ali estava mexendo só os meus olhos, pois eu estava travada de medo. Por sorte, a janela estava fechada, mas mesmo assim eu pude ver 2 grandes olhos vermelhos brilhantes, olhando diretamente para mim. Eu nem conseguia mais me mexer de tanto medo. A única coisa mais rápida que pensei em fazer foi fechar fortemente os meus olhos e começar a rezar até dormir. No outro dia, contei à minha mãe. Ela não falou nada, mas deu para perceber que ela não estava acreditando muito. Depois de ter contado a ela, fiquei muito tempo sem contar a ninguém, por medo de não acreditarem, mas aquela imagem ficou muito bem gravada na memória. Até hoje me lembro como se tivesse acontecido ontem. Depois de alguns anos, meu pai contou o que ele viveu e viu, até mesmo o que seus irmãos já viram. Até mesmo tiveram contato na pele com algo. Outro dia conto o que meu pai e parentes viveram. Obrigado por ler o que vivi e desculpem pela história e explicação longa. Obrigado. Nos mudamos de cidade quando eu tinha 13 anos, lá pelo distante ano de 1996. Naquela época, vários garotos da rua se reuniam para brincar. Passávamos o dia chutando bola em frente às casas ou íamos ao parque. Era um parque que hoje está todo arrumado, mas que nos anos 90 era só poeira, e os balanços queimavam as mãos se você os tocasse ao meio-dia. À noite a gente tinha medo de ir até lá porque às vezes se ouviam gritos e o vento balançava as árvores de um jeito que parecia que alguém estava te chamando da escuridão. Depois das 7, minha mãe não me deixava ir longe. Eu só podia sair se ficasse por perto de casa, onde ela pudesse me ver. Lembro que as notícias locais falavam sempre da mesma coisa. Eu tomava café da manhã vendo os rostos de crianças desaparecidas nas caixas de leite, me perguntando se alguma delas teria vivido em uma rua como a minha. A única casa que tinha roseiras era a da senhora Linda. Todo o resto da vizinhança tinha palmeiras ou cactos. As rosas da vizinha estavam sempre perfeitas. Todas vermelhas, formando um contraste bonito com os tijolos claros da casa dela. Ela passava o dia inteiro cuidando delas, podando, regando e ajustando cada detalhe com uma precisão que beirava a obsessão. Por isso quase sempre a víamos do lado de fora, curvada ou ajoelhada, ignorando o sol como se não estivéssemos a 40 graus. Quando ela entrava em casa e ouvia a gente brincando, imediatamente aparecia na janela. Não dizia nada, mas dava para perceber que se incomodava com a nossa presença. Era como se o nosso barulho pudesse fazer as plantas murcharem.
Depois de algum tempo jogando, a porta se abria e ela saía para o quintal sem dizer uma palavra. Ela parava bem na frente das roseiras, como se fosse uma guarda-costas, vigiando para que a bola não tocasse em nenhuma folha. Ela tinha uma presença pesada. Sempre parecia mal-humorada. Ninguém sabia de onde vinha aquilo, porque não sabíamos nada sobre ela. Ficava ali parada, imóvel, até que acabávamos indo embora. Quase sempre éramos nós que desistíamos primeiro e voltávamos cada um para sua casa. A senhora Linda não parecia ter problema nenhum em ficar ali até tarde. Nunca a víamos carregando compras nem conversando com alguém. A vida inteira dela parecia resumida àquela imagem, parada no jardim, cuidando das rosas e odiando o fato de que crianças pudessem ser felizes. Um dia aconteceu exatamente o que temíamos, e principalmente o que ela temia. Acertamos uma bola direto em uma das roseiras. O estalo dos galhos quebrando soou como vidro se partindo. Ficamos congelados. A bola ficou ali, presa entre as rosas, enquanto nós corremos para nos esconder atrás de algumas lixeiras da casa ao lado. De lá, observávamos. A senhora Linda saiu para o quintal com uma calma que dava mais medo do que se ela tivesse saído gritando. Era evidente que estava se contendo. Parecia que estava fervendo por dentro. Dava para ver pela rigidez das mãos que ela fazia um esforço enorme para não explodir. Ela se abaixou, tirou a bola do meio das plantas e ficou olhando para os galhos que tínhamos entortado. Não podíamos ficar escondidos para sempre. Justo naquele momento, minha mãe começou a gritar da casa, chamando a gente para entrar e jantar. Tivemos que sair de trás das lixeiras, caminhando devagar. Todos estávamos envergonhados. Ela nos viu e, em vez de brigar, furar a bola ou reclamar com a minha mãe, começou a caminhar em nossa direção. Parou bem no limite da calçada dela e estendeu a bola para mim. Quando peguei, ela colocou a bola nas minhas mãos, mas não soltou. Olhou direto nos meus olhos e, em voz baixa, disse para termos mais cuidado. Depois soltou a bola, virou as costas, caminhou até o carro cinza estacionado na frente de casa e entrou. Minha mãe perguntou por que estávamos ali parados com a bola nas mãos. Não contamos nada e cada um foi para sua casa. O que foi? Por que você não está comendo? Perguntou minha mãe. Eu fiquei pensando nas fotos de crianças desaparecidas que víamos todas as manhãs nas caixas de leite durante o café da manhã. Durante uma semana inteira não saímos para brincar à noite. Quando voltamos para a rua, deixamos a bola de lado por um tempo e passamos a andar de bicicleta. Mas até as bicicletas pareciam incomodá-la. Eu me perguntava se ela algum dia tinha sido criança. Não parecia. Uns 2 meses se passaram. Já tínhamos esquecido um pouco o medo e trocamos o futebol pelo taco. Estávamos jogando na rua quando uma rebatida mal calculada mandou a bola direto para a casa dela. O estrondo quebrou o silêncio da tarde. Tínhamos estilhaçado a janela por onde ela sempre nos observava. Dessa vez não houve tempo de se esconder. Cada um correu para se refugiar na própria casa. Não passaram nem 5 minutos quando ouvi batidas na nossa porta. Minha mãe abriu. Eu não escutei o que elas disseram, mas a voz da senhora Linda parecia calma. Ela falou sem os gritos que qualquer outro vizinho teria feito. Minha mãe, por exemplo, teria gritado. Mandaram que eu fosse pedir desculpas e que ajudasse a varrer os cacos de vidro. Tive que ir sozinho até a casa dela. Quando atravessei o limite do quintal, percebi que ela já tinha recolhido quase todos os pedaços de vidro. Restavam apenas alguns brilhos minúsculos entre a terra das roseiras. Ela disse que não era necessário varrer, mas pediu que eu entrasse e me sentasse na mesa da sala de jantar. Eu juro que meu coração parecia que ia sair pela boca. Nunca tinha entrado na casa dela. A verdade é que a curiosidade ganhava do medo, mesmo que fosse por muito pouco. Por dentro, a casa era idêntica à minha, mas a sensação era completamente diferente.
Não havia sinal nenhum de que alguém realmente morasse ali. Na minha casa sempre havia um brinquedo jogado no chão, uma blusa pendurada no encosto de uma cadeira ou o jornal do dia sobre o móvel da entrada. Ali não havia nada. Nem um copo sobre a mesa, nem um papel dobrado, nem um grão de poeira nas prateleiras. Parecia uma casa de exposição que ninguém jamais tinha comprado. O ar-condicionado estava mais frio do que uma geladeira, e o silêncio era tão profundo que meus próprios passos soavam altos demais. A senhora Linda não se sentou. Ela foi até a cozinha e voltou com uma caixa de papelão velha que colocou sobre a mesa diante de mim. Disse para eu abrir. Dentro não havia lixo. Eram caixas de leite. Olhe bem, disse ela com uma voz calma. De novo aquela história das caixas de leite, pensei. Mas quando olhei direito, meu sangue gelou. No espaço onde normalmente ficavam os avisos de crianças desaparecidas estavam nossas fotos. A minha, a do Christian, a do João Vitor e a do Isaac. Eram fotos muito recentes, imagens nossas brincando na rua, granuladas em preto e branco. Nós parecíamos exatamente iguais às crianças que nunca voltavam para casa. Nunca mais voltamos a brincar na rua à noite. Se saíamos, era apenas durante o dia, mesmo que o sol do meio-dia estivesse nos torrando. Minha mãe, assim como muita gente, entrou numa espécie de paranoia. Uns 2 anos depois do episódio da janela quebrada, acordei com o som de sirenes e o reflexo de luzes azuis e vermelhas batendo nas paredes do meu quarto. Olhamos pela janela. A casa da senhora Linda estava cercada por viaturas policiais e caminhonetes brancas sem identificação. Levaram ela algemada. Ela caminhava com a mesma rigidez de sempre, olhando para frente sem dizer uma palavra enquanto a colocavam no banco de trás da viatura. O que mais me chocou foi o estado do jardim. Todas as roseiras tinham sido desenterradas. As plantas que ela cuidava com tanto zelo estavam jogadas de lado. Nos buracos onde antes ficavam as raízes, os policiais trabalhavam com pás e escovas. Por muito tempo não soube exatamente o que encontraram, pois minha mãe me puxou de volta para dentro de casa antes que eu pudesse ver mais. Todavia hoje eu sei que eram ossos de um homem que tentou algo contra ela. Ela não ficou muito tempo presa, porém eu nunca mais a vi. Boa noite, galera do Diário dos Pesadelos. Eu acompanho o canal faz muito tempo e hoje criei coragem para mandar a minha história, que é um tanto engraçada. Meu nome é Tiago, hoje eu moro na capital, mas o que eu vou contar aconteceu quando eu era adolescente, lá no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Arco Verde. Naquela época, a gente morava num bairro bem afastado, quase na zona rural, com rua de terra e muito mato em volta. A minha família sempre foi muito humilde. Meu pai, seu Roberto, trabalhava de pedreiro e a minha mãe, dona Sônia, era diarista. Eu e a minha irmã mais velha, Jéssica, crescemos acostumados com pouco, mas a gente era feliz. Nós tínhamos um tio, o tio Carlinhos, que era irmão da minha mãe e ganhava a vida como catador de reciclagem. Ele puxava uma daquelas carroças grandes pela cidade inteira, recolhendo papelão, ferro, garrafa PET ou qualquer coisa que desse para vender no peso. O tio Carlinhos era um cara de coração gigante, mas ele tinha um costume que tirava a minha mãe do sério. Sempre que ele encontrava alguma coisa legal no lixo, algo que parecesse em bom estado, ele trazia para mim e para a minha irmã. Ele já trouxe relógio de parede sem ponteiro, urso de pelúcia encardido e pedaço de bicicleta. A minha mãe ficava furiosa. Toda vez que ele encostava a carroça no nosso portão, ela já começava a brigar e dizia: Carlinhos,
Não traz essas coisas do lixo para dentro de casa. Isso pode trazer doença, azar ou coisa ruim. Você não sabe quem jogou fora nem por que jogou. Mas o tio nunca ligava, ele só dava risada, tomava o café dele e ia embora. Até que um dia, num final de tarde, o tio apareceu do nada lá em casa. Ele estava com um sorriso no rosto e disse que daquela vez tinha achado um verdadeiro tesouro. Ele foi até a carroça e tirou 2 coisas. Para mim, ele trouxe uma bola de futebol novinha. Uma bola oficial mesmo, daquelas pesadas. Estava só um pouco suja de cola, mas não tinha nenhum furo. E para a minha irmã, ele trouxe um rádio com toca-CD. Era um aparelho prateado, bem bonito, com as caixas de som pretas. A Jéssica ficou louca de alegria. Para nós, naquela época, ter um rádio para ouvir música no próprio quarto era um luxo. Meu pai ligou o rádio na tomada da sala para testar e, para a surpresa de todo mundo, ligou normal. A Jéssica pegou o rádio, limpou todinho com um pano e levou para o quarto dela, toda feliz porque agora podia ouvir música. Só que a nossa paz acabou naquele mesmo dia. A partir daquela noite começaram a acontecer coisas estranhas, uma atrás da outra. A primeira coisa foi com os nossos cachorros. A gente tinha 2 vira-latas que dormiam soltos no quintal. Eles eram bravos, acostumados a latir para qualquer barulho. Mas no meio da madrugada, eles cavaram um buraco enorme por baixo da cerca de arame, se espremeram e fugiram. Cachorro que tem comida e água não foge assim no desespero. Eles sumiram e a gente nunca mais viu os 2. Nessa mesma madrugada, a boia da nossa caixa d'água falhou do nada. A boia falhou de um jeito que a água começou a transbordar com muita força pelo telhado e invadiu a parte de trás da nossa casa. Molhou a cozinha inteira, estragou o tapete e foi uma bagunça que só. Meu pai teve que subir no telhado no escuro para amarrar a boia com um arame. Enquanto meu pai arrumava a caixa d'água, me deu vontade de ir ao banheiro. O nosso banheiro ficava do lado de fora da casa, no fundo do quintal, como é normal nas casas mais simples. Eu saí morrendo de sono. Quando eu estava voltando, olhei por cima da cerca do vizinho. Lá estava muito escuro, mas eu consegui ver uma pessoa andando. Só que não era o vizinho. Era uma sombra escura, com formato de gente. E ela andava de um jeito estranho, arrastando o pé, de cabeça baixa, como se fosse alguém que estava perdido ou atordoado. Eu senti um frio que paralisou minhas pernas. A coisa não olhou para mim. Eu fiquei com tanto medo que entrei correndo em casa, pulei na cama e me cobri até a cabeça. No dia seguinte, eu até tentei me convencer de que era sono ou imaginação, e meio que não falei muito sobre isso para não assustar os outros. Passou uma semana. A poeira tinha baixado e a gente estava se acostumando sem os cachorros. A Jéssica passava o dia inteiro com o rádio dela, escutando música enquanto brincava. Até que chegou a noite que virou lenda na minha família. Era uma sexta-feira e devia ser umas 2 horas da manhã. A casa estava naquele silêncio absoluto, que você escuta qualquer coisa. De repente, um estouro acordou todo mundo. O rádio da Jéssica, que ela tinha deixado na sala de noite, ligou sozinho. E ele não ligou baixinho. Ele ligou no último volume. E o mais bizarro é que começou a tocar uma música do Pablo Vittar do nada. Ela nunca escutou as músicas dele e nem sabia direito quem era. Hoje, quando a gente lembra, chega a ser engraçado e o pessoal até dá risada da situação. Mas imagina isso de madrugada, do nada, numa casa no meio do breu. O desespero foi total. Eu pulei da cama achando que era alguém na casa. Minha mãe saiu gritando do quarto. Meu pai correu para a sala tropeçando. A gente se encontrou na sala, olhando para o rádio em cima da mesa. Meu pai, muito nervoso, gritou: "Jéssica, desliga essa porcaria que vai acordar os vizinhos." A Jéssica apareceu na porta do corredor chorando, branca igual papel, e falou: "Pai, eu não liguei isso, eu juro."
Meu pai foi até a mesa, xingando, puxou o móvel e arrancou o fio da tomada de uma vez. E aí, pessoal, foi a hora que todo mundo congelou. O rádio continuou tocando, no mesmo volume, sem falhar um segundo da música. Meu pai ficou pálido, olhando para o rádio na mesa. Ele pegou o rádio, virou de costas e abriu a tampa das pilhas. Não tinha uma única pilha lá dentro. Ele apertou o botão e a tampa do CD abriu. Não tinha CD. Não tinha pendrive, até porque o rádio era antigo e nem entrada USB tinha. A porta da fita estava vazia e cheia de poeira. Mesmo aberto, sem estar na tomada, sem pilha, o rádio continuava tocando no último volume na nossa cara. Meu pai perdeu o controle. O medo dele virou raiva pura. Ele pegou aquele rádio com as duas mãos, levantou acima da cabeça e jogou com toda a força que tinha contra a parede da sala. O rádio espatifou inteiro. Voou um pedaço de plástico para todo lado. E na mesma hora que quebrou, a música parou. Fez um silêncio assustador na casa. A Jéssica começou a chorar muito alto, porque ela gostava do rádio. Mas depois ela entendeu que aquilo não era normal. Meu pai varreu os cacos ali mesmo de madrugada, enfiou num saco de lixo e jogou no terreno de entulho longe de casa. Depois daquela noite, nunca mais aconteceu nada estranho. Mas até hoje, se você sentar para tomar um café com a minha família, o assunto surge. A gente não sabe explicar de onde vinha a energia para tocar a música, nem por que tocou justo aquela. A única certeza que ficou é que a minha mãe tinha razão desde o começo. Aquele rádio trouxe alguma coisa junto com ele, porque tudo começou no exato dia em que o tio Carlinhos tirou aquilo do lixo. E depois daquele dia, o meu tio nunca mais trouxe nada da rua para dentro da nossa casa. Essa é a minha história, e espero que o pessoal do canal tenha gostado. Um abraço para todos. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. A cerca de 5 minutos da casa dos meus pais existe uma praça comercial. É daquelas construídas nos anos 90. Acho que é uma das poucas que ainda existem e permanecem abertas. Imagino que sobreviva com o mínimo, porque todas as vezes que passei por fora ela parecia deserta. Da minha adolescência eu a lembro muito bem e tenho quase certeza de que continua igual. Tem lojas de roupas, de conserto de celulares, de videogames usados, de discos de vinil, de 4 a 6 cafés, um pequeno restaurante simples e uma loja de esportes. Nenhuma era de rede. Todos os donos eram pessoas da própria localidade. Meu tio Afonso trabalhou muitos anos nessa praça como guarda de segurança, de 2001 a 2016. O trabalho dele era tranquilo. As tarefas mais difíceis consistiam em expulsar os garotos que entravam para andar de skate e chamar a polícia quando pegavam alguém roubando. Fora isso, ele passava o tempo todo caminhando, percorrendo a praça, anotando datas, horas e observações. Ele conta que houve vezes em que voltava do trabalho, ia para a cama e sonhava que continuava caminhando por aqueles corredores até se cansar. No começo havia 2 guardas, mas depois ficou apenas Afonso. Isso nunca foi um problema para ele, porque, como eu disse, ali nunca acontecia nada. Pelo menos não até o dia em que alugaram um local para abrir uma loja de tecnologia. Essa sim era de uma rede. Quando assinaram o contrato, o representante comercial pediu ao administrador da praça segurança 24 horas por dia. Foi então que se viram na necessidade de contratar outro guarda para esse turno. No entanto, antes de essa pessoa entrar oficialmente para a equipe, chegaram à conclusão de que o melhor seria passar Afonso para o turno da noite e deixar o novo no turno do dia.
ao menos por algumas semanas, para que meu tio avaliasse como era o turno noturno. Antes de continuar, preciso dizer que naquela praça havia um mistério sem resposta. Uma vez a cada 6 meses, alguém movia os vasos de plantas e os bancos do lugar. Eles ficavam no meio do corredor principal, que era um pouco mais largo que os outros. Quando eram movidos, não apenas os tiravam desse corredor, eram empurrados até as extremidades. Nas primeiras vezes, perguntaram a todos os lojistas, especialmente aos que tinham chaves para entrar à noite. Ninguém sabia, ou pelo menos ninguém admitia. Por alguma razão, no chão nunca ficava marca de que tivessem sido arrastados e os vasos eram realmente pesados. Sempre que isso acontecia, o pessoal da limpeza e o guarda tinham que devolvê-los ao lugar, carregando-os para não riscar o piso. Quando meu tio começou a trabalhar no turno da noite, a última coisa que imaginou foi que seria ele quem resolveria o mistério. Ele cumpriu as 2 primeiras semanas e nesse tempo não viu nada. Não ouviu ruído algum. Não aconteceu absolutamente nada. Falou com o administrador para entregar o relatório e assim poder voltar ao seu turno antigo. Porém, o outro guarda pediu demissão por motivos pessoais e não foi possível fazer a troca. Na verdade, nos 5 dias seguintes, meu tio foi obrigado a cobrir ambos os turnos, permanecendo 24 horas na praça. Instalou sua mesa de controle perto da nova loja, colocou ao lado seu colchonete e programou tirar algumas sonecas ao longo da madrugada. Às 3 da manhã, Afonso voltava de uma ronda pelo perímetro, observando os corredores desde as extremidades. Caminhou pelo corredor principal até seu posto, sentou-se e começou a fazer anotações no caderno. De repente, sentiu uma estranha sensação de inquietação. Ficou nervoso sem saber por quê. As mãos começaram a tremer e a visão ficou um pouco turva. Tentou respirar fundo para se acalmar, mas também começou a sentir falta de ar. A princípio pensou que fosse algum problema de saúde. Porém, logo percebeu que algo na praça estava provocando aquilo. Apenas algumas fileiras de lâmpadas no teto estavam acesas, mas iluminavam bem. De repente, a intensidade delas diminuiu tanto que os corredores não ficaram completamente escuros, mas adquiriram um tom acinzentado. As portas metálicas das lojas, os letreiros, o chão e as lixeiras pareciam a imagem de uma fotografia mal tirada. A horrível sensação que invadiu o corpo dele desapareceu de repente, mas a iluminação das lâmpadas não voltou ao normal. Pelo contrário. Em determinado momento começaram a piscar. Primeiro, lentamente, depois cada vez mais rápido, como aquelas luzes de clubes que fazem parecer que tudo está acontecendo em câmera lenta. Meu tio diz que nunca tinha presenciado algo assim. Ele não parava de olhar para as próprias mãos, porque não tinha certeza se estava tendo uma alucinação, por mais real que tudo parecesse. O que aconteceu depois foi, nas palavras dele, algo digno de pesadelo. Algo impossível de compreender ou de aceitar. No meio do corredor apareceu um dos grandes vasos. Ele vinha sendo empurrado desde o corredor principal. Afonso quis ir verificar, mas aquele objeto se movia muito mais rápido do que ele. O efeito das luzes tornava tudo ainda mais surreal, principalmente porque ninguém estava empurrando o vaso. O vaso passou ao lado dele e ele não teve coragem de fazer nada para detê-lo. Não era possível perceber como aquele objeto estava se movendo. Ele chegou ao final do corredor e ali parou. Meu tio disse que sentiu o coração subir à garganta. Quando foi até o corredor principal, percebeu que todos os vasos tinham sido movidos. Não havia nenhum à vista. Os bancos também já não estavam mais no meio do caminho. Então, da escuridão no final do corredor, apareceu algo cuja forma era impossível de distinguir à distância. Parecia algo grande, ocupando toda a largura do corredor. Avançava rápido, embora o piscar das luzes fizesse parecer que se movia devagar. Era um vestido vazio que roçava nas paredes das lojas
enquanto atravessava o corredor. O que lhe dava movimento era impossível saber. Parecia que mãos o seguravam pelas bordas, mas por mais que se esforçasse, ele não conseguia ver nada. Quando aquela vestimenta chegou ao final do corredor, como se tivesse sido sugada por um aspirador, ela se comprimiu e subiu rapidamente até o teto. Aquilo ficou preso na estrutura metálica que sustentava as chapas do telhado, e ali permaneceu. Alguns segundos depois, as lâmpadas recuperaram a intensidade e pararam de piscar. Meu tio ficou de boca aberta, com as costas encharcadas de suor frio. Além do que tinha visto, percebeu algo ainda mais assustador. Ele já tinha visto aquele pedaço de tecido preso no teto antes. Só que nunca soube como tinha ido parar ali. Ninguém jamais tentou tirá-lo, porque de alguma forma ele estava fora de qualquer alcance. As chapas do telhado eram muito altas. O que mais gosto nessa história é que ele nunca contou a ninguém o que viu. Mesmo tendo testemunhado tudo com os próprios olhos, ele não conseguia se convencer de que aquilo fosse real. Perguntaram a ele sobre os vasos, mas ele não soube dar explicação. Quando se atreveu a dizer que tinham se movido sozinhos, claro que ninguém acreditou. Ele não ficou muito mais tempo trabalhando naquela praça, porque já não quis mais fazer o turno da noite. No dia seguinte ao que me contaram a história, fui até a praça procurar o vestido. Meu tio já não trabalhava mais lá, mas aquele objeto ainda estava exatamente no lugar que ele descreveu. Afonso e eu somos os únicos que sabemos sobre os vasos. Sabemos que eles se movem, mas não sabemos por que nem quem os move. Será um fantasma? Uma energia escura ou algum tipo de força? Uma entidade demoníaca? Uma criatura invisível? Se alguém conhece algo parecido, peço que nos conte. Em uma ocasião, eu estava trabalhando em um ponto de venda de bebidas e era a única pessoa ali. Fazia inventários e ficava até tarde da noite. Então, com o tempo, acabei me acostumando a permanecer sozinho no local. Certo dia, eu estava sentado assistindo a alguns vídeos no celular quando, de repente, comecei a sentir um frio estranho. Notei também que na rua pararam de passar pessoas e carros. Não havia absolutamente nada nem ninguém do lado de fora. Aquilo me causou uma sensação esquisita, mas continuei fazendo o que estava fazendo. Depois de um tempo, percebi que um carro grande, muito novo, de cor branca, estacionou em frente ao estabelecimento. Fiquei atento, pensando que se fosse um cliente, eu o atenderia o mais rápido possível para voltar ao que estava fazendo. Para minha surpresa, quem entrou foi uma mulher bem alta, com cerca de 1,90 m. O estranho era que ela tinha o rosto coberto por algo parecido com bandagens. O mais inquietante é que parecia que, na verdade, ela não tinha nariz. As bandagens marcavam muito essa área. A expressão no rosto dela me causava um arrepio profundo. De repente, ela me cumprimentou e eu retribuí o cumprimento. Ela começou a caminhar pelo estabelecimento, olhando os produtos e procurando algo de seu agrado. Perguntou sobre vários tipos de licor e eu a atendi educadamente, tentando esconder o nervosismo. No fim, pediu justamente o primeiro vinho que havia observado, caminhou até o caixa e ficou bem diante de mim. Foi então que ela começou a me encarar com aqueles olhos estranhos por cima das bandagens. Aquilo me intimidava bastante. Não ao ponto de me fazer gritar, mas me dava uma forte sensação de que algo ruim poderia acontecer. Ela continuou me olhando e disse: "O que foi? Eu te dou medo?"
Eu respondi. Não, de jeito nenhum. Na verdade, a senhora parece muito bonita e elegante. Ela ficou me olhando por uns 3 segundos e então sorriu. Mesmo assim, foi assustador ouvir aquilo dito de forma tão direta. Para tornar tudo ainda mais estranho, durante todo aquele tempo, nenhum outro cliente entrou no local. Eu só pensava: droga, tomara que pelo menos entre algum casal para quebrar essa tensão estranha com essa mulher. Quero acreditar que agi de forma educada. Só posso jurar que aquela mulher tinha uma presença muito estranha, como se alguma espécie de divindade tivesse aparecido diante de mim. Não ouso chamar de demônio ou fantasma porque sinceramente não sei o que era. No final ela agradeceu, saiu do local e entrou no carro. Então sentou-se no banco de trás como se tivesse algum tipo de motorista e foi embora. Assim que ela partiu, o ambiente voltou ao normal. A temperatura ficou mais agradável e os sons da rua começaram a surgir novamente. Em outra ocasião, eu estava no metrô voltando para casa. Os vagões estavam meio vazios por causa do horário. Depois de um tempo, percebi que havia uma velhinha sentada a uns 5 assentos de distância, mas eu tinha certeza de que ela não estava ali antes. Ela era morena e usava roupas que pareciam muito antigas. Comecei a sentir um sono estranho, sem motivo algum. Acabei cochilando e de repente senti alguém acariciando meu cabelo. Abri os olhos e vi que era a velhinha, agora sentada ao meu lado. Acordei com um pulo e notei que os olhos dela eram completamente pretos e brilhantes. Saí correndo para outro vagão e nunca mais a vi. Não sei o que encontrei naquela noite, mas fiquei com muito medo. Trabalho como assistente social em Ohio há 12 anos, acompanhando adultos vulneráveis com transtornos psiquiátricos severos, principalmente esquizofrenia. É um trabalho exaustivo, mas gosto de ser a única âncora dessas pessoas com a realidade. Porém, existem dias que quebram você. E há um caso que, mesmo após uma década, ainda me assombra. Seu nome era Michael, tinha 46 anos, morador de um complexo subsidiado na periferia gelada de Cleveland. Ele tinha esquizofrenia paranoide. No início parecia apenas um homem difícil, magro e de cabelo ralo, com tiques nervosos comuns. Falava pouco, sempre olhando para o chão. Apenas mais uma pessoa quebrada pelo sistema, vivendo em um apartamento minúsculo que cheirava a cigarro e carpete úmido. No inverno daquele ano as coisas mudaram. Percebi que Michael cobriu todas as janelas com papel alumínio e fita isolante preta. Ele sussurrou que os postes de luz zumbiam e que a luz queimava seus pensamentos. Avisei o psiquiatra dele para ajustar a medicação, mas a situação só piorou. Ele perdeu peso drasticamente, exibia olheiras profundas e parou de fazer contato visual. Passou a acreditar que era vigiado por agentes através dos dutos de ventilação. A tensão era tão palpável que eu me sentia pesada ao entrar lá. A paranoia preenchia o ar. Numa terça-feira de fevereiro, tudo desmoronou. Michael faltou a uma clínica. Eu preenchia o pedido para a polícia fazer uma checagem de bem-estar quando meu celular pessoal tocou. Era ele. Atendi imediatamente. Sua voz estava ofegante e frenética. Você precisa vir aqui agora. Sozinha. Não traga policiais, senão vão saber que eu descobri. Eu tirei. Tentei acalmá-lo. Tirou o quê, Michael? Vem rápido. Preciso te mostrar. Não estou louco. Então ele desligou. O protocolo exigia a polícia, mas sabendo do pavor dele por uniformes, achei que oficiais armados causariam uma fatalidade. Fui avaliar o risco.
Subi as escadas de concreto até o terceiro andar num silêncio doentio. Bati na porta. Ouvi algo sendo arrastado, seguido pelo clique de 3 trincos. A porta abriu uma fresta. Veio sozinha? Sim, me deixa entrar. Ele me puxou para dentro e trancou a porta. O apartamento estava um breu completo, iluminado apenas por um abajur amarelado no chão. Mas a primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Cheiro de sangue vivo. E muito sangue. Tem que prometer que não vai surtar, ele disse, suando frio e pálido, mas com um sorriso perturbador. Sem camisa, sua calça de moletom estava encharcada de um vermelho escuro na perna. No braço esquerdo, uma toalha imunda pingava sangue sem parar, formando uma poça no linóleo. Ele caminhou mancando até a mesa. Eu tirei ele de mim. O medo então bateu com força. Eu estava trancada no escuro com um homem em surto psicótico, sangrando até a morte. Michael, você está sangrando muito. O que você fez? Perguntei. Ele desatou a toalha. Ela caiu no chão como se fosse um pano de molho. Prendi a respiração. No meio do antebraço dele havia um buraco. Um rasgo profundo. Ele não fez um corte limpo, ele cavou a própria carne. Ele usou algo sem corte para procurar dentro do braço. Vi tecido muscular dilacerado e o osso no fundo. É o microchip. Escutei o estalo da antena. Estou livre. Aquilo revirou meu estômago. Ele não sentia dor, pois a psicose anestesiou seu corpo. Mantive os olhos nos dele usando seu delírio. Você foi corajoso, mas se continuar sangrando, eles vão te rastrear pelo cheiro. Vamos para o hospital agora para eu costurar isso e esconder o rastro. O alívio virou pânico. Pelo sangue? Ele aceitou. Fiz um torniquete improvisado e descemos. A viagem até a emergência foi horrível, com o cheiro de sangue inundando o carro. Na triagem, a enfermeira-chefe, experiente com traumas, ficou pálida e engoliu seco ao desenrolar a toalha, acionando a cirurgia na hora. Na estabilização, entrando em choque pela perda de sangue, ele olhou para mim assustado. Eles não vão colocar de volta, vão? Nunca mais. Saí do hospital, entrei no meu carro com o banco encharcado e chorei no volante. Ele sobreviveu com danos permanentes e foi internado. Nunca mais o vi. Uma década depois, continuo no mesmo trabalho, mas aquele dia me quebrou. A cena daquele homem no escuro, sorrindo com um buraco cavado no próprio corpo, provou o abismo aterrorizante da mente contra si mesma.